nessa ação penal 531, 30, 17, continuar o depoimento do Dr. Roberto Teixeira, eu passo aqui ao Ministério Público para indagações. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentos presentes. Senhor Roberto Teixeira, além do contrato de opção de compra celebrado entre ASA e José Carlos Bunlai, encontrado na residência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo, também sobre o qual o senhor disse que não ter informações sobre o motivo pelo qual lá estaria, também foram localizados na residência do ex-presidente cópias dos e-mails trocados entre o senhor e a corretora Edna em fevereiro e março de 2010. São os e-mails que constam do evento 1, anexo 233, 272, 234. O senhor sabe informar o motivo pelo qual esses e-mails estavam na residência do ex-presidente? Não tenho como informar, não tenho ideia de como isso possa ter acontecido, porque de minha parte não foi entregue lá. Deve ter alguma razão, deve existir para poder ter estado lá, mas com certeza não fui eu quem levei, não fui eu quem entreguei, não fui eu quem participei desta... Porque o e-mail, quando eu encaminho diretamente para a pessoa destinatária. O senhor diz aqui, então, que participou do contrato de compra e venda entre ASA e Glaucus, datado de 1 de junho de 2010. O senhor recebeu honorários por quando celebrou este contrato? Eu já respondi essa pergunta. Isso fica ao final. Não existe. É uma falso conhecimento de quem não está habituado com o direito civil, de que a cada passo que você faz, você vai cobrar do cliente. Não é dessa forma. É ao final. Então você faz a documentação, prepara a documentação, aguardando que com a finalização da negociação, ao tempo que você completar o êxito do trabalho que você estava fazendo, você vai receber os seus honorários. É isso. Não é de causar estranheza, coisa muito simples. Com relação ao contrato de cessão de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações sobre contratos de compra e venda, instrumento particular de transação objetivando solução de litígio e requerimento judicial de compensação amigável e outras avanças, é o documento constante do evento 1, anexo 240, datado de 10/9/2010, apenas esse registro de fato com relação aos depoimentos prestados, o senhor Demerval, que informou ao juízo que este documento foi celebrado com data retroativa. O senhor, então, com relação a essa afirmação de Demerval, ela não corresponde à verdade? O que corresponde à verdade é a data que está no documento, porque eu não faço documento retroativo. Essa é a verdade como eu a conheço, como eu participei. E o senhor poderia esclarecer o motivo pelo qual a escritura de compra e venda celebrada em 24 de novembro de 2010, que refere-se a uma série de documentos que deram esteio a essa escritura, ela não refere esse instrumento particular de cessão de direitos e obrigações? Refere-se ao contrato de compra e venda de 1 de junho de 2010, a escritura refere-se ao instrumento particular de transação objetivando solução de litígio judicial, refere-se a um instrumento particular de composição amigável e refere-se, inclusive, ao instrumento particular de indicação de outorga de escritura de venda e compra de 16 de setembro, mas não refere-se a esse contrato particular de cessão de direitos e obrigações, que estabelecia valores a serem recebidos pelo seu cliente Glaucus. A organização dessa documentação e desse rol é feito juntamente com o tabelião. É absolutamente... É um ato normal de rotina isso daí. Você relaciona os documentos que foram importantes para a aquisição,
para a titulação do comprador final. É isso. Não tem razão nenhuma. Tanto é verdade que todos os documentos são publicizados, vai? Aí, não era necessário que, não era necessário que na escritura estivesse lá previsto já estabelecido o valor recebido pelo seu cliente? Excelência, tanto não é necessário que foi lavrada a escritura dessa forma e foi registrada. Se fosse absolutamente necessário, o cartório de registro de imóveis teria recusado. Ou seja, discutir agora que a forma tabelioa, a linguagem tabelioa e a forma dos documentos foram apresentados para poder outorgar a escritura lavrada, a mim me parece até despiciando, não há necessidade, porque o resultado prova que estava absolutamente correto o que nós fizemos. O senhor aqui afirmou que vinha estabelecendo tratativas com o senhor Glaucus e a DAG com relação a esse imóvel da Rua Berbeck, e surgiu o interesse da empresa Odebrecht Realizações, na aquisição desse terreno. O senhor afirmou isso aqui ao juízo. Eu não compreendi como a Odebrecht Realizações ficou sabedora de que o senhor já tinha atuado na celebração de um contrato entre ASA e Glaucus. De que forma ele soube? Pelo que eu soube, o senhor José Carlos Bunlai, ele teria procurado pelo Marcelo Odebrecht com essa finalidade de formação de pool de empresas para poder montar o Instituto Lula, e nesse momento deve ter dito a respeito da existência desse imóvel que ele tinha conhecimento, a ponto de depois o Paulo Melo entrar em contato comigo dizendo que havia sido mandatado pelo Marcelo para poder ultimar essas providências neste negócio imobiliário ou, se fosse o caso, para a destinação do Instituto Lula. Eles estavam inicialmente adquirindo, comprando, pondo dentro do patrimônio deles, e depois estariam a destinação. Desta forma, Excelência. Foi o senhor Bunlai, então, que avisou o senhor que Paulo Melo o procuraria a propósito desse imóvel? Não foi isso que eu disse. Eu disse ao contrário. Eu disse que o Paulo Melo me ligou dizendo que o Marcelo Odebrecht havia dado essa informação para ele, para que ele me procurasse a respeito desse imóvel. E ele se fazia acompanhar por João Alberto Louveira? Eu não sei se no primeiro momento ele veio com o Louveira ou não, mas o Louveira foi uma espécie assim de executor. Ele fazia, digamos, ele tomava as providências administrativas necessárias, todas que fossem necessárias. Era mais ou menos essa a função do senhor Louveira. Ele era muito competente nesse sentido. Quantas vezes ele esteve no seu escritório? Eu não saberia dizer, não tenho condições. No meu escritório entram pessoas diariamente uma certa quantidade. Eu não saberia dizer para você quantas vezes. Mas eu diria uma vez, você o seguinte, todas as vezes, foram tantas quantas necessárias para que pudesse complementar esse negócio e obter esse êxito que nós obtivemos do ponto de vista jurídico. Isso eu posso afirmar a você. O senhor Demerval Guzmão... Você não... Posso prosseguir? O senhor Demerval Guzmão, em depoimento ao juízo, informou que no primeiro contato que estabeleceu com o senhor, levado por Paulo Melo, houve a afirmação do senhor que haveria pagamentos por fora, na presença de ambos. Não, isso não existiu. Isso não existiu. Eu já expliquei que o documento que havia sido feito, ele era por si só executável. Ele independia de qualquer outra providência. Se os promitentes vendedores eles não quisessem cumprir ou tentassem fugir do compromisso, nós teríamos condições jurídicas de buscar este imóvel, de exigir o cumprimento. Eu gostaria de fazer menção aqui a um e-mail de 16 de setembro
Não, de 1 de setembro de 2010, enviado, que consta dos autos, os seus advogados, talvez, e provavelmente tenham exibido ao senhor, enviado por Marcelo Odebrecht para sua secretária, com o assunto AP. É um e-mail que está reproduzido no relatório 124/2016, evento 1, anexo 127, na página 72, e a mensagem Roberto Teixeira confirmaram na sexta-feira, às 17 horas, no escritório de AP. O Paulo Melo não poderá ir, mas Rodrigo Salles irá, ok? O senhor teve reunião no escritório de Antônio Palocci em 3 de setembro de 2010 para tratar do imóvel da Rua Berbeck? Peremptoriamente, não. O senhor sabe dizer por que o senhor estava citado nessas mensagens? Não tenho a mínima ideia. Quem citou que deve ter resposta. Eu não. Até porque, inclusive, quando você faz mensagem, não significa que aquilo se ocorra. Você pode fazer uma série de... Estou agora especulando. Você pode fazer uma série de informações em e-mails e aquilo não se realizar. Não significa, porque consta que tenha sido realizado ipso fato. Esses diversos instrumentos aqui constantes dos autos, os contratos de compra e venda, o contrato este de cessão de direitos e obrigações, em todos eles, aqui na maior parte deles, figura Ivete Aparecida Florentino e Nilva Maria de Oliveira como testemunhas desses instrumentos. O senhor poderia dizer quem são essas pessoas? Inicialmente, observe o seguinte: a quantidade de documentos que foram feitos ao longo desse tempo todo a demonstrar a dificuldade que havia jurídica sobre o imóvel. Ou seja, trabalhamos bastante. Essas duas pessoas são funcionárias do escritório, elas atestam a existência do ato só. Elas estão presentes no momento da assinatura, não? Elas atestam que esse fato foi realizado no escritório naquele momento. Essa é a função da testemunha instrumentária. Um minutinho só, por favor. O senhor Antônio Palocci, em depoimento ao juízo, relatou que no final de 2011 houve uma reunião na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual estavam presentes o ex-presidente, Marisa Letícia, Antônio Palocci, José Carlos Bunlai, Paulo Okamoto e o senhor Roberto Teixeira, para discutir o uso desse imóvel da Rua Doutora Berbeck pelo Instituto Lula. Antônio Palocci relatou que essa reunião andou mal, foi ruim porque Paulo Okamoto e o senhor Roberto Teixeira, eram favoráveis a que esse imóvel continuasse a ser ali vislumbrado e utilizado e pensado para a instalação do Instituto Lula. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Inclusive foi bem posterior ao término dos meus trabalhos sobre esse assunto. Porque eu terminei meu trabalho em 2010, quando da lavratura da escritura, e esse fato que estão dizendo aí teria sido ocorrido quase que um ano depois. Então, não ocorreu essa reunião, então? Isso não. Afirma. Nenhuma outra reunião, nenhum outro local? Vou explicar. Comigo não aconteceu. E volto a repetir novamente, porque não era eu responsável ou não tinha nenhuma influência sobre eventual imóvel para o Instituto Lula. E volto a repetir novamente. Tanto é verdade que, segundo consta, cerca de 2 ou 3 dezenas de imóveis foram buscados, e o meu envolvimento foi nesse por conta única e exclusivamente do assunto do jurídico. Fora disso, eu não tive absolutamente mais nada a ver com isso.
E o senhor alguma vez aventou junto a Glaucus da Costa Marques devolução do valor por ele recebido a título de cessão de direitos, o valor de R$800 mil? Isso é um absurdo. Isso é uma descrição cinematográfica, um absurdo que poucas vezes eu vi na face da Terra. Não entendo por que ele teria tomado essa atitude de falar uma asneira desta. Lembre-se do seguinte, eu já anteriormente, eu tive que desmentir o Sr. Glaucus quando ele afirmou que havia compensação de valores de locação com honorários advocatícios e custos processuais. Eu tive que fazer. Naquela oportunidade, ele mentiu, como de fato ele reconheceu depois em juízo. Não sei se está mentindo agora ou não. Eu perguntaria ao senhor qual é o grau do seu relacionamento com o ex-presidente Lula e com a sua família. Eu acho que isso é notório, né, Excelência? Não há necessidade de expor aqui novamente. Para quê? Sou amigo dele pessoal há 35 anos. Basta isso, não? Quando a empresa, a OER, o procurou aventando o interesse em adquirir o imóvel e depois apresentou a empresa DAG para o fim de aventada instalação do Instituto Lula, o senhor, com esse grau de proximidade com o ex-presidente, fez comunicação a ele sobre esse contato recebido? Bom, vamos lembrar novamente que ele era o presidente da República do Brasil, morava em Brasília e tinha o país todo para cuidar. Ele não tinha que dar atenção para mim. É lógico que eu não conversei com ele, porque de minha parte não cabia a mim entrar nesse mérito da questão. Eu estava atuando e o meu foco era a parte jurídica, a parte do direito imobiliário. Era esse o meu foco, apenas esse é o meu foco. E o senhor fez contato com Paulo Okamoto a propósito desse contato da OR? Eu cansei de repetir, vou repetir novamente. Não fiz contato nenhum com Paulo Okamoto sobre esse assunto. Porque está no geral. Cansei de dizer como eu atuei. Pode perguntar da forma que quiser, a minha resposta vai ser sempre dentro daquela minha atuação jurídica, enquanto advogado. Foi só isso que eu fiz, mais nada. Sou muito cioso da minha atividade enquanto advogado. Com relação ao apartamento 121, eu fiquei aqui em dúvida. A intenção de Glaucus era investimento ou ele ingressou no negócio apenas por aquele interesse logístico de evitar que o ex-presidente Lula tivesse um vizinho? Isso se somava. São duas, não são excludentes essas duas situações. Ele, pessoa físico quanto investidor, interessava como investimento e ao só tempo alcançava essa segunda finalidade. Foi localizado na residência do ex-presidente Lula um bilhete com timbre do seu escritório de advocacia com evento 1, anexo 302, com os escritos à mão: Glaucus da Costa Marques, o número de CPF dele e aluguel 12 vezes 3.500 e uma totalização em reais R$42 mil. Eu não sei se o senhor viu esse bilhete. Eu não me lembro de ter visto esse bilhete, não. Não sei se é possível aqui exibi-lo. Não é possível. Consta dos autos. O senhor o orientava sobre como fazer o lançamento no seu imposto de renda? Se eu não tenho conhecimento desse documento, eu não posso responder a você. Desculpe, a senhora. Exatamente. Desculpe a falha, senhora. Trata-se exatamente do montante lançado no imposto do ano calendário de 2011. O seu escritório orientou sobre o que fazer a propósito desse... Não teve orientação de nossa parte e este documento eu também não saberia dizer. Se eu ouvir e eventualmente reconhecer, eu saberia a razão da existência dele, mas não sei não. Você de acusação tem perguntas? Na denúncia aqui
Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, tem questões? Sem perguntas, excelência. Pela defesa de Antônio Palocci, tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Branislav Contic, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Marcelo Bahia Odebrecht, tem perguntas? A defesa de Paulo Melo, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Demerval Guzmão, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Glauco Costa Marques, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma indagação? Depois me dá. Tem, excelência. Doutor Roberto, antes desta denúncia vir à tona, o senhor já tinha ouvido falar alguma vez da existência de um suposto cartel de empreiteiras voltado a eliminar a concorrência em obras da Petrobras e o consequente pagamento de valores sobrevalorizados da Petrobras? Jamais. A distância é anos-luz. Se é que existe, é ano-luz de distância. Não tenho a mínima ideia. Antes desta denúncia, o senhor tinha ouvido falar alguma vez da existência de um suposto esquema de pagamento de propina para agentes públicos que alegadamente contribuíram para que aquele suposto cartel funcionasse? Jamais, jamais. Deixa eu só dizer uma coisa ao senhor. Eu, durante o período em que o presidente, o Lula exerceu a presidência, eu não tive nenhum contato com nenhum órgão, com nenhuma nomeação, não participei de nenhum órgão consultivo, absolutamente nada. Pode buscar no Diário Oficial, desde o primeiro dia do exercício do mandato dele até o último dia, não vai encontrar o meu nome relacionado a nenhum órgão e nenhuma atividade do Executivo do Brasil. Antes desta denúncia, doutor Roberto, o senhor tinha ouvido falar alguma vez numa combinação suposta combinação entre o ex-presidente Lula e Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, algum acordo para pagamento de propina? Absolutamente nada. Não tenho a mínima ideia sobre esse assunto. Antes dessa denúncia, o senhor alguma vez tinha ouvido falar num Caixa Geral de Propinas da Odebrecht? Igualmente, nunca. Jamais. É algo que jamais foi passado ou pensado de minha parte. O senhor teve conhecimento, alguma participação nos contratos que a Odebrecht teve a Petrobras, contratos referidos na denúncia, que teriam levado depois a Odebrecht beneficiada nesses contratos a pagar alguma propina por ex-presidente Lula? Absolutamente nada, absolutamente nada. O senhor alguma vez já advogou para a Odebrecht? Não, ao contrário. À época, se a Odebrecht tivesse me convidado, eu teria tido orgulho de trabalhar para eles. Mas, na verdade, por uma dessas coisas que acontecem, eu advoguei apenas contra a Odebrecht. Em 3 oportunidades, eu advoguei fortemente contra a Odebrecht. Contra a Odebrecht, contra a Braskem, contra o grupo deles todos. Eu fui sempre o adversário. Aliás, me parece que o próprio... o Emílio Odebrecht comentou a esse respeito, que eu sempre estive do lado contrário aos interesses deles. Eu tenho uma última questão. Na sua vida de advogado, como advogado militante, o senhor alguma vez chegou a ingressar com mandado de segurança contra a autoridade da presidência da República, especificamente ocupada pelo ex-presidente Lula? Sim. Eu sou uma pessoa que prezo demasiadamente a minha condição de advogado e a minha obrigação, os meus deveres para com os meus clientes. Houve uma oportunidade, sim, em que os interesses do meu cliente estavam sendo contrariados pela presidência da República e eu tive a oportunidade de ingressar com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e obtive uma liminar contra os interesses do presidente. Eu peço licença, excelência, para fazer 2 perguntas, na qualidade de advogado também. A primeira pergunta, a respeito desta mesma questão, o senhor podia ser um pouco mais explícito contra esse mandado de segurança? Lembra-se da ocasião, o nome da parte, se puder declinar? Sim, a parte era a Transbrasil, linhas aéreas. À época havia uma disputa em relação a uma questão dos imóveis, faz muito tempo atrás,
deixe-me recordar, me parece que era em relação às áreas aeroportuárias e à própria ANAC, e havia então uma questão de competência, né, que seria ou não competente a presidência da República para uma determinada decisão, e a forma com que o ministro de Defesa daquela época havia despachado contrariava os interesses. Eu me lembro que naquela época, agora não sabia dizer quais os fundamentos absolutos, mas na época nós ingressamos como mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. À época o presidente do tribunal era o ministro Jobim e obtivemos a liminar. Uma última questão, fruto da minha ignorância em direito civil, direito imobiliário. Porque é meu colega de turma, hein? Perguntado pelo magistrado, pela sua procuradora, a respeito da existência, nesse caso, de alguma quantia dada por fora, o senhor respondeu que não, até porque os documentos tinham força executiva. Não precisaria. Então eu gostaria que o senhor explicasse, explicitasse melhor esse link entre o dinheiro por fora e a sua desnecessidade em face de documentos com força executiva. O que representa isso? O que eu disse que é um absurdo imaginar-se a necessidade de fazer pagamento por fora, porque ela era desnecessária. O documento que havia sido feito por nós, e aí sem falsa modéstia, como eu tenho expertise no direito imobiliário, eu trabalho nisso há muitos anos, eu advogo, para você ter uma ideia, há 49 anos, então ininterruptamente. Então é a minha praia fazer isso, trabalhar no direito. Então esse documento ele era apto por si só, caso o promitente vendedor ele tentasse descumprir, ou até porque poderia acontecer de uma terceira pessoa se interessar e tentar, como se fala, atravessar o negócio, oferecendo mais, eu tinha condições de, por conta e por força desse documento, fazer com que os promitentes vendedores cumprissem com aquilo que eles estavam obrigados. É isso. Obrigado. É o chamado direito de sequela. Obrigado. Certo. Dois esclarecimentos muito rapidamente, doutor Roberto. O senhor Glaucus, depondo aqui perante a Justiça, mencionou que ele não chegou a despender valores relativamente a essa aquisição imobiliária. Isso confere? Ele realmente não chegou a despender nenhum valor? Confere, porque eu havia dito desde o princípio, no meio do curso da minha exposição, eu havia dito que ele tinha, naquele momento, dois caminhos. Ou rapidamente ele venderia, e era esse o interesse dele, porque até ele havia solicitado que, com a previsão de, por menos, um pouco menos de um mês, da solução, ele fosse informado, porque ele teria interesse em buscar algum comprador. Ou esse seria uma hipótese. A outra hipótese seria ele despender os valores que ele tinha condições de fazer, como nós já sabemos que ele tinha como fazer, com ou sem, inclusive, auxílio de algum outro investidor que poderia acontecer, transpassar isso para o patrimônio dele e depois ele venderia mais à frente por um valor maior. Ocorreu a primeira hipótese, foi quando eu disse que fomos procurados pela OR, pelo Paulo Melo, informando desse interesse. Então ele realizou o lucro nessa primeira forma. Ele transferiu o grupo de obrigações que ele tinha a favor do prometente vendedor para no caso, cessionário, e ele, enquanto cedente, ficou no segundo grupo de obrigações em que ele receberia aquele valor de R$1 milhão. Certo. Uma última indagação aqui, acho que até talvez tenha perguntado, se perguntei, peço até escusas, mas chegou a ser celebrado um contrato formal por escrito de honorários entre o doutor e o Sr. Glauco Costa Marques? O contrato foi, na verdade, na medida em que ele assina esse instrumento de cessão de direito sobre compromisso de compra a favor da DAG, constou expressamente a obrigação de pagar esses honorários. Então, esse contrato de honorário estava embutido dentro deste compromisso de cessão de cessão de direitos apenas. Certo. E não havia nenhum contrato adicional em relação a isso, então? Não haveria necessidade para isso. Certo. Doutor, gostaria de dizer alguma coisa aí no final do seu depoimento? Não, apenas lamentar
essa situação que foi criada, na minha opinião, porque o Ministério Público não tem uma visão clara de como se desenvolve a relação do direito civil. E aí confundiu um pouco essa situação, a razão pela qual eu me vejo aqui de polo passivo dessa ação. Só isso, lamentar apenas. Eu tenho 73 anos, eu advogo há 49, 2 como solicitador acadêmico, 47 como advogado, e é a primeira vez na minha vida profissional que me vejo nessa situação. Realmente, posso dizer, é mágoa profunda contra esta situação. Tá certo. Mas, como advogado, eu sei que tenho que proceder à minha defesa e seguir em frente. Perfeito. Então, com isso, eu vou levar encerrado o depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Pode interromper a gravação.